Se você busca um notebook para o dia a dia e não quer exagerar nos gastos, é bem provável que você se deparou com esses dois notebooks, o Dell Inspiron 3000 e o Lenovo IdeaPad 3i. Atualmente eles estão custando algo na faixa dos R$ 3.000, o que não é pouco, mas é mais ou menos o que você precisa gastar hoje em dia para ter um notebook bom e que vai durar vários anos na sua mão. A dúvida que fica é, será que vale mais a pena apostar na tradição da Dell ou a Lenovo oferece algo melhor por um preço parecido? Bora descobrir no vídeo de hoje. E se você decidir que quer um deles, vão ter links lá na descrição, junto do nosso comparador Escolha Segura, um plugin e aplicativo que não deixa você perder uma promoção. Tudo aqui embaixo e bora pro comparativo de Dell versus Lenovo. Para começar, apesar desses dois notebooks terem a mesma proposta de uso básico e encontrados mais ou menos no mesmo preço, eles possuem mais diferenças do que semelhanças. A primeira delas é na construção, onde basicamente o Lenovo tem um design mais tradicional, sem apostar em algo muito diferente, só que a Dell parece ter economizado em tudo que dava. Isso porque o Inspiron 3000 tem uma cara de plástico barato e o seu manuseio não ajuda. Você encosta e já tem a impressão de estar com um produto de baixa linha, com uma tampa que não deve demorar muito para ficar toda arriscada, e ao abri-la dá até para escutar um pequeno rangido. O IdeaPad não é necessariamente super elaborado, mas a textura do seu corpo está mais alinhada com as expectativas que temos de um notebook de R$ 3.000. Ele tem uma estampa de metal escovado e parece ser bem mais resistente. A parte inferior lembra mais a tampa do Dell, só que ali esse é mesmo o material esperado, então é fácil dizer que o IdeaPad 3i possui uma construção melhor. Esses problemas continuam com ele aberto. O teclado do IdeaPad tem um estilo mais requintado que invoca algo mais moderno. Ambos possuem a mesma quantidade de teclas com o teclado completo, só que o IdeaPad tem mais atalhos e o botão de liga e desliga separado dos demais. Também não vou dizer que o teclado do Dell é ruim. É regular, bem ok para usar durante um dia de trabalho, só que fica para trás nessa comparação. E eu não quero só falar mal da Dell, mas o touchpad do IdeaPad também tem uma textura um pouco mais confortável, apesar de menor. Só que em questão de entradas, pode ser que vocês prefiram o Dell Inspiron 3000. Isso porque falta uma entrada para cabo de internet no IdeaPad. Ambos possuem 3 portas USB, entrada para fone de ouvido, para cartão de memória e HDMI, então é quase tudo igual, só que o IdeaPad só se conecta à internet por Wi-Fi. Partindo para a tela, os dois notebooks utilizam painel do tipo TL, que é a tecnologia com menos qualidade no mercado atual. Eles não conseguem exibir muitas cores e o contraste é baixo, deixando uma espécie de filtro branco por cima que, junto com a falta de saturação, deixa a imagem meio sem graça. Além disso, a resolução é baixa, apenas 1366 por 768 pixels, em uma tela de 15.6 polegadas, o que deixa bastante evidente a falta de definição nos dois dispositivos. Só que o que eu acho pior é o ângulo de visão baixa. É só abrir a tampa um pouco a mais do que se devia, que pronto, as cores se perdem completamente. Assim, não tem muito o que elaborar, são telas ruins. Tudo bem que nem sempre aparecem notebooks para essa categoria com tela melhor, mas pelo menos resolução Full HD você encontra. E comparando os dois, é difícil falar que um se sai na frente do outro. De perto parece que o painel da Dell é um tequinho melhor, mas tem que colocar na lupa e olhar para detalhe que você dificilmente vai perceber no dia a dia. Nessa questão de tela então, os dois mandam mal, então é empate. A história começa a melhorar para a Dell quando falamos de hardware. Ambos possuem várias versões diferentes, mas a que a gente mais recomenda é essa com processador Intel Core i3 e SSD de 128 GB, pelo menos se você quer algo barato. E olha, até dá para economizar mais, porém com o processador Celeron, Pentium e HD, o que certamente a gente não recomenda. O Celeron é muito fraco hoje em dia e ok, se você precisa economizar muito, ele pode ser uma opção, mas HD jamais. Em uma semana de uso, você já vai achar que seu notebook está lerdo e a economia feita nem sempre será tão grande assim. Por isso, é melhor começar com o i3, talvez subir para o i5 se você precisa de mais força e sempre com o SSD.
E ó, pode parecer que 128 GB é pouco, mas é 1000 vezes melhor você ter um armazenamento mais rápido do que maior. Só de ligar o Windows já dá para perceber, e se precisar de mais espaço, dá para usar a internet ou então instalar depois um HD ou SSD separados. Os dois notebooks possuem espaço para isso, já com suporte para o SSD SATA, caso seja necessário. No passado, algumas marcas não mandavam essa peça e a gente já passou apuros até conseguir encontrar uma. Dito isso, quando vamos além dessa questão, o Dell sai na frente. Seu Intel Core i3 é o 1005G1, que utiliza a arquitetura atualizada da Dell, enquanto que o Lenovo usa o 10110U, que ainda utiliza a arquitetura antiga. Além disso, seu SSD também é mais rápido, e não é tão pouco assim, em torno de 30 a 40% pelos nossos testes. Tudo bem que, na vida real, a vantagem de velocidade do processador e do SSD não serão tão grandes assim, pois ainda se trata de um processador básico do notebook de entrada. Mas numa situação onde o preço dos dois está igual, o Dell consegue mais empenho por real, mesmo que seja pouco. Além disso, os dois possuem 4 GB de memória RAM, o que é pouco para o Windows 10. Se você utilizar qualquer um deles para trabalhar por umas 8 horas, pode ser que no final do dia comece a sentir que o Windows está mais travado e um pouco lerdo. Então pode valer a pena comprar uma memória por fora para passar dos 8 GB. Só que nisso o Inspiron tem vantagem, pois ele possui 2 slots de memória RAM, enquanto que o Lenovo possui um slot mais 4 GB soldados na placa. Isso significa que, se você quiser, dá para instalar duas memórias de 8 GB no Dell para ter um total de 16 GB, enquanto que o IdeaPad sempre terá esses 4 GB fixos, limitando a expansão máxima do notebook. E por fim, a bateria do IdeaPad tem mais capacidade e dura mais tempo longe da tomada, graças em parte ao processador mais avançado. Porém, a vantagem não é tão significativa assim. Eu até consigo ficar um dia trabalhando se deixar no brilho no zero e sem ativar Bluetooth ou conectar um fone de ouvido. Só que esse é um uso, no mínimo, pouco realista. No ritmo normal, uma carga cheia rendeu perto das 5 horas de uso, o que foi mais ou menos 1 hora a mais do que o meu tempo com o Dell, o que lhe rende outro ponto. E por fim, vamos falar de preço. O IdeaPad leva vantagem clara em construção e fica um pouco à frente em bateria, mas ambas são características que, para baratear o notebook, a maioria das pessoas aceita cortar. O Inspiron fez esses cortes e ainda trouxe um hardware ligeiramente melhor e ainda consegue aparecer mais barato. Nós encontramos sua versão com i3 e SSD na faixa dos R$ 2.400 a R$ 2.800, dependendo do tamanho do SSD, enquanto que está difícil encontrar uma versão boa do IdeaPad por menos de R$ 3.000. Então, se você precisa economizar e não liga para construção pior, o Dell Inspiron 3000 pode ser mais em conta. E se você pode pagar mais, o IdeaPad é um notebook no geral um pouco melhor e que pode valer a pena se você prioriza o conforto e usabilidade do notebook. E agora eu queria saber a opinião de vocês. Me contem aqui embaixo qual dos dois vocês preferem e se vocês já compraram o notebook, o que estão achando dele. Não esquece também de deixar o like se gostaram do vídeo, de se inscrever se forem novos por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!